Boa noite, chegamos em mais uma live do Clube do Crescimento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o nosso assunto tá muito legal. Mais um dia onde a gente vai pegar um personagem bíblico e falar da sua jornada e das suas dores. Qual que é o intuito de nós termos essas lives todas segundas-feiras à noite, abordando a jornada de um personagem bíblico, suas dores, se ele superou as suas dores ou não, e se superou, quais as consequências, se não superou, quais as consequências, para a gente se identificar, né? E por incrível que pareça, por mais que, por exemplo, eu tenha duas grandes dores na minha vida, eu me identifico com vários personagens bíblicos, né? Falamos recentemente sobre Saul, o desprezo ao sagrado. Falamos a semana passada sobre Merabe, uma vida de tragédia, sem muito entendimento ali da história dela. Mas a gente falou aqui de vários personagens bíblicos. A gente está há 5 meses mais ou menos, desde Gênesis, não falando de todos os personagens, mas falando de quase todos os personagens. Desde Gênesis a gente já está lá em 1 Samuel, né? Então já temos falado de personagens de 9 livros da Bíblia. Então, mais alguns anos aí de estudo, vamos passar por quase todos os personagens bíblicos, falando da sua jornada, falando das suas dores, entendendo se eles superaram as suas dores e quais as consequências disso, se não superaram, quais as consequências disso. Falamos de personagens importantes como Abrão, Jacó, como Isaac, como Moisés. Falamos de personagens não tão famosos, né? Falamos a semana passada de Merabe, uma filha de Saul, a primogênita de Saul. Entendemos um pouquinho da história dela, o que a gente podia aprender. E hoje a gente vai falar de mais um personagem bíblico aqui, que vai trazer um pouquinho de entendimento para nós, de conhecimento em primeiro lugar, em segundo lugar de entendimento desse conhecimento e trazer uma aplicação para a nossa vida, uma aplicação prática para a nossa vida, para a gente crescer, se multiplicar dentro da gente, se desenvolver como ser humano e ir embora, se destravar. O meu foco é me transformar. Que o seu foco seja se transformar. Você é responsável pela sua vida em primeiro lugar. Você não é responsável por salvar ninguém. A sua intercessão pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua parentela, livram eles, mas não salva. A salvação ela vem de cada um, não depende de religião, depende de atitude, né? Qual que é a verdadeira oração? A verdadeira oração, a oração certa não é oração em pé, sentado, deitado, andando, tomando banho. A oração certa é o orar que gera ação, né? Que não tem fim em si mesmo, né? Então, o orar que gera ação é a oração certa. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais aqui, trazer para a nossa vida uma aplicação através de uma personagem chamada Mical. Verdade, vamos falar de uma das esposas de Davi. Para te gerar um entendimento, a semana passada a gente falou sobre Merabe, que é a filha primogênita de Saul e que foi prometida em casamento a Davi, mas não foi dada a Davi. Hoje a gente vai falar de outra filha de Saul, que é Mical, que é a filha caçula de Saul, que foi prometida a Davi, né? Davi teve aquela mesma sensação de que não merecia ser genro do rei, mas ficou muito bravo pelo que foi lhe pedido em troca e fez questão de ter Mical como a sua esposa. Aqui primeiro a gente vai dar uma pincelada na jornada da vida de Mical. Por fim, vamos falar das dores delas, das dores de Mical, se ela superou ou não as suas dores e qual a aplicação bíblica que a gente tem na nossa vida, tá certo? Vamos lá? Entraram algumas pessoas novas aqui. Boa noite, Mimi, tudo bem? Boa noite, Walter. Boa noite, Proc V, é isso?
Boa noite, Sá. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Aqui o clube é um lugar onde você pode imaginar que é um lugar cheio de cestos. Esses cestos estão cheios de sementes. Então você vem aqui no clube, você assiste as nossas lives, você acompanha os nossos posts e você vai só pegando sementinha nesses posts, nesses vídeos, nessas lives para, plantar essas sementinhas na sua vida e gerar transformação para você mesmo. A única pessoa que você é responsável pela transformação e que você é capaz de fazer transformar é a si mesmo. Você não é capaz de mudar o seu cônjuge, você não é capaz de mudar seus pais, você não é capaz de mudar os seus filhos, mas você é altamente capaz de se transformar como pessoa. Governe sobre a sua vida, se responsabilize sobre a sua vida, sobre a sua história, aonde você quer chegar. Eu não chego em tal lugar por causa da minha mãe, por causa do meu pai, porque eu vivi tal tragédia na minha vida, porque eu fui injustiçada em tal área. Não. Governe sobre a sua vida e avance. Avance, não deixe o tempo passar. Tava na boca dela, filha. A chupeta. O paninho é aquele lá, mais novinho. Tá molhadinho, vou levar pra ela. Tá? Hoje eu tô com as meninas em casa, então volta e meia elas vêm aqui me dar um beijo, fazer uma pergunta e vamos que vamos. E hoje a gente vai falar sobre a vida de Mical. Eu tô muito animada, porque é uma história que é pouco citada, mas que traz um grande ensinamento para nossa vida. Primeira coisa, o que a gente está fazendo aqui? Porque a gente vem falando de personagens importantes. Então, depois de Saul, subentendia-se que a gente ia falar de quem, gente? De Davi, né? Só que para chegar em Davi, eu vou dar uma rodeada, vou pegar alguns personagens menos falados para gerar contexto, porque é impossível falar de Davi em uma live, mas nós vamos falar de Davi em uma live. Falamos um pouquinho de Davi a semana passada contando a história de Merabe. Hoje vamos acabar falando um pouquinho de Davi também, contando a história de Mical. E aí eu vou rodear mais um pouquinho, contando mais algumas histórias lindas, maravilhosas. Hoje eu compartilhei com o Júnior um pouquinho a história de um dos conselheiros de Davi, uma história grande para nossa vida. Eu não vejo a hora de fazer uma live sobre esse personagem. Não vou te falar, vou te deixar na curiosidade aí. Mas a gente vai rodear para quando a gente chegar na live de Davi, a gente já ter um pano de fundo aqui da história desse cara e a gente pegar realmente a essência do que a gente tem para falar da jornada e dores dele. Mical, primeiro, Davi tem 8 mulheres registradas nas Sagradas Escrituras, fora concubinas e outras mulheres que ele teve, mas tem 8 mulheres registradas na Bíblia que foram esposas dele. Isso não é aprovado por Deus, né? Havia um hábito naquela época dos homens terem mais de uma mulher, né? Mas isso nunca foi aprovado por Deus. Desde o início a ordem é deixar pai e mãe e juntar-se ao seu marido. Esse juntar-se no hebraico significa grudar-se, né? É como você pegar uma massinha, 2 massinhas, uma verde e uma azul, e você misturar ali, e aí alguém te pede, separa agora a massinha verde da azul, e não tem como mais, né? Esse é o sentido da palavra no hebraico de unir-se com o seu marido, deixar pai e mãe e unir-se com o seu marido. O que é deixar pai e mãe? Eu aproveito, gente, e fujo um pouquinho do assunto, mas é porque é tanta coisa boa para compartilhar. Deixar pai e mãe não é deixar de visitar, não é abandonar. Sinto muito aos cônjuges que querem que o seu outro cônjuge abandone e deixe de visitar. Deixar pai e mãe é deixar emocionalmente, deixar as questões que dizem respeito a cada um deles, né? Eu tive uma experiência essa semana que uma pessoa falou pra mim, fulano não me ajuda, fulano não... Eu falei, isso não é assunto meu, isso é assunto de vocês. O assunto que é meu, que a gente tá conversando, é o assunto da empresa tal, mas esse assunto que você tá levantando não é um assunto que é minha responsabilidade. E é isso. Tem assunto do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, que não é sua responsabilidade. Honrar pai e mãe é viver, é ser feliz,
Então, você vai abraçar, você vai amar, você vai ser presente, sim, mas as questões que são deles, você não precisa ter dó, eles são maduros o suficiente para resolver, tá bom? Então, vou falar aqui o nome das 8 esposas de Davi citadas nas Sagradas Escrituras. A Bíblia cita Mical, que é a primeira esposa de Davi, eu vou contar a história dela, caçula de Saul. A Bíblia cita Ainoã, Batseba, Abigail, Macá, Agite, Abital, Egla. Eu tô tentada a falar de cada uma delas, por menor que seja a história dela nas Sagradas Escrituras, né? A gente tem a história de Jabes, que é contada em 2 versículos bíblicos, uma história que daria 10 lives aqui para nós, mas eu ainda não sei qual o caminho certo que eu vou seguir aqui dos personagens, mas aqui a gente já tem 8 mulheres citadas nas Sagradas Escrituras que foram esposas de Davi. Mical foi a primeira esposa de Davi. Merabe, que foi uma das filhas de Saul, a primogênita, o que aconteceu? Era momento de vencer o gigante Golias. E Saul disse que o homem que vencesse o gigante Golias, ele daria Merabe como esposa. E Davi ficou sabendo disso, né? Na verdade, Davi ficou sabendo que o rei queria que alguém vencesse o gigante Golias. E Davi falou assim, mas o que esse homem que vencer vai ganhar? E aí anunciam a ele que o homem que vencesse Golias ia ganhar Merabe como esposa, ia ganhar um tempo de não pagar impostos, ia ganhar a honra do rei, algumas coisas assim. E Davi disse, eu não sou digno de ser genro do rei, né? Ele não fez questão ali de Merabe, embora ela tenha sido prometida por Saul, aquele que vencesse Golias. Ele venceu Golias e Saul, que já invejava, já tinha umas questões de ciúmes ali em relação a Davi, pegou Merabe e deu como esposa a outro homem. Daqui a pouco, Saul descobre que Mical, sua filha caçula, se afeiçoou por Davi. Ele descobre que Mical se apaixonou por Davi. E ele fica muito bravo, porque ele não quer a filha dele, caçula, casada com Davi. Só que ele, maquiavelicamente, vê nessa oportunidade de dar Mical a Davi, a oportunidade de levar Davi até uma batalha, e que nessa batalha, que ele induzisse Davi a ir, Davi fosse morto, né? E aí ele planejou maquiavelicamente isso e disse, ao homem que matar 100 filisteus e cortar, né, parte do seu prepúcio ali, circuncidar esse homem e trazer, né, essa parte de cada homem para mim, 100, eu vou dar Mical como filha, né? E Davi ficou muito bravo com esse plano de Saul de dar a sua filha para o homem que fizesse uma maldade dela, embora fossem inimigos. E Davi, ao mesmo tempo, novamente não se achou digno de ser genro do rei, mas foi convencido de que era uma boa opção, e ele não foi matar 100 filisteus, ele foi matar 200. Ele trouxe o dobro e pegou Mical como esposa, né? A história de Mical, ela envolve muito a história de Saul e Davi. Então, como tem muita história envolvida, eu quero acompanhar bem minha programação aqui, né? Para não perder nada, para não deixar nada para trás. Saul, nesse momento, ele foi obrigado a dar Mical como esposa para Davi, mesmo o plano dele dando errado. O plano dele deu errado. Davi não morreu. Davi mais uma vez mostrou sua bravura, mostrou Deus que ele serve. E Saul, gente, é terrível demais, porque quando a gente viu lá a jornada e dores de Saul, quais foram as dores de Saul? As dores de Saul, que a gente aprendeu na live sobre Saul, foi o desprezo ao sagrado. Saul estava sempre ali desprezando o sagrado. Aqui, depois de falar de toda a jornada dele ali com Deus, a gente vê novamente ele desprezando o sagrado. Como? Porque era evidente
a presença de Deus na vida de Davi. Era evidente e ele reconhecia a presença de Deus na vida de Davi. Ainda assim, ele não desistia de tentar matar Davi, né? Ele foi obrigado a dar sua filha Mical a ele. Depois disso, acontece mais 2 fatos muito importantes aqui para a nossa história de hoje. Primeiro, Saul tenta matar Davi mais uma vez, jogando ele mesmo uma lança sobre Davi. Só que Davi, ele se desvia da lança, né? E ali ele não é morto. E mais uma vez, Saul intenta matar Davi, mandando abertamente que soldados seus, que homens seus, fosse até o quarto de Davi e tomassem ele. Só que Mical fica sabendo desse plano e manda Davi fugir. Manda Davi descer numa corda pela janela de casa antes que os homens cheguem. E quando os homens chegam, ela botou uma estátua na cama de Davi e diz: ele está dormindo, não vão até ele que ele está dormindo, né? Então Davi foge pela janela e aqui a gente tem um fator importante para falar sobre Mical. Mical, ela não seguiu Davi, ela não foi com Davi, né? Chega um momento que ela é questionada pelo pai dela: o que é isso que você fez? Você colocou uma estátua para fingir que Davi estava aqui dormindo? Você mentiu pra gente. E ela fala: meu marido me obrigou a mentir para vocês. Ele me ameaçou caso eu não fizesse isso. E ali ela foi livre de qualquer castigo que o pai dela pudesse dar a ela ali. Mas inicialmente, nesse episódio aqui, Mical, ela foi fiel a Davi antes de ser fiel ao seu pai, né? Nesse comportamento aqui, nesse momento aqui, ela demonstra o seu zelo. A Bíblia deixa muito claro o amor que ela tem por Davi. E Davi também, a gente vai ver aqui no contexto, que Davi também ama Mical. Tá com soninho, né? Aí, gente, chama a mãe chegar a cadeira pra trás aqui. Tá. Aí Davi foi fugitivo, né? Foi o momento que Davi foi fugitivo de Saul por muito tempo. Davi foi fugitivo de Saul. E nesse tempo que ele ficou como fugitivo, ele e Mical não se encontraram. Mical, ela morava no palácio. Ela estava ali naquele contexto de corte, naquele contexto da vida do pai dela. E o pai dela, o que ele faz? Ele dá ela como esposa a um homem chamado Paute. Um homem que também amou muito Mical. E provavelmente pelo contexto aqui, a gente entende que Mical também o amou. Amou esse segundo homem, né? A gente não sabe se foi por vingança que Saul deu. A mulher naquele tempo, ela era muito desprezada, né? Ela era muito desvalorizada. A mulher era desvalorizada naquele tempo. Hoje a mulher se desvaloriza, né? A própria mulher se desvaloriza. Mas ela foi dada ali como esposa porque ela ficou muitos anos sem Davi e ela foi dada como esposa a esse homem chamado Paute. Depois da morte de Saul, olha que lindo, olha para provar para vocês, para mostrar para vocês, pra gente, que Davi também amava Mical. Depois que Saul morreu, Davi volta, reina, né, ele toma o reinado ali e a primeira coisa que ele faz é mandar buscar Mical. Ele manda buscar Mical, ele quer Mical como esposa, é a primeira esposa dele, né? E a Bíblia vai falar que Mical foi trazida a Davi enquanto Paute vinha atrás chorando. Então, o marido dela, o segundo marido dela, Paute, provavelmente amava muito também, sofreu muito a perda dela. Ali, aqui, desse contexto, esse aqui é o ponto-chave pra gente. A gente tem Mical antes desse momento e Mical depois. Não. A gente tem Davi e Mical antes desse momento e Davi e Mical depois desse momento. Por que eu tô dizendo isso? Porque até esse episódio aqui,
quando Davi manda buscar Mical, até esse episódio a gente vê sempre Davi e Mical em harmonia. Os poucos episódios que a Bíblia vai falar dela, a gente vê eles dois sempre em harmonia. Daqui pra frente a gente não vê mais Davi e Mical em harmonia como casal, né? Nesse tempo, Davi já tinha outras mulheres. Nesse tempo, eles já eram outras pessoas. Davi, pelos anos que se passaram, não era a mesma pessoa que vivia ali com Mical, fugindo do pai dela, honrando o pai dela nas batalhas. Davi já tinha vivido um pouco mais de história da vida dele. Quando eu tinha 20 anos, eu não era a mesma pessoa com 20 anos, não era a mesma pessoa com 30, com 35, com 40, hoje com 41. Então a gente olha para a nossa vida, a gente sabe, né, que a gente vai crescendo, amadurecendo, a nossa vida são feitas de fases, né? Algumas coisas a gente não permite mais, algumas coisas a gente vai mudando dentro de nós, vai limitando dentro de nós, algumas coisas a gente vai abrindo mão. Esqueci até de botar um louvor hoje, gente, porque eu tô bem animada com essa história. É uma história que me chama muita atenção. Então, nem Mical sofreu a perda de Davi, ajudou Davi, amou muito Davi, mas acabou sendo entregue a outro homem que ela também se afeiçoou. E que provavelmente ela tenha ficado chateada de Davi, depois de tantos anos, querer recuperá-la, tirando ela de um homem que talvez lhe fizesse bem nesse tempo. E daqui em diante, eles não tinham, a Bíblia não conta mais a mesma harmonia que eles tinham. Aqui a gente entende no episódio que é o ápice da história de Mical para nós. Davi era um homem que era muito reverente a Deus. Davi, ele confiava em Deus. Pelo Salmo 23, escrito por Davi, você vê o quanto Davi entendia Deus, quanto Davi se submetia a Deus, quanto Davi pedia perdão, quanto Davi temia que Deus desistisse dele, né? Se você pegar o Salmo 23, é um salmo lindo. Por que Davi escreveu o Salmo 23 dessa forma? Davi, ele era um pastor de ovelhas. Quando ele foi ungido rei, ele era um simples pastor de ovelhas, humilhado, ruivo, desprezado, né? E ele faz do trabalho dele, que é ser pastor de ovelha, uma analogia, uma comparação com o pastor supremo e as ovelhas que somos nós. Então ele vai falar assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vou traduzir para você. Porque nada vai te faltar? Existe algum momento na sua vida que nada vai te faltar? Não existe esse momento na minha vida. A todo momento, algo que eu quero eu não vou ter, né? Então, o Senhor é meu pastor, eu estou satisfeito. Essa é a tradução. O Senhor é o meu pastor, eu estou satisfeito. Olha o que o pastor de ovelhas, verdadeiras, animais, bichos, faz com as suas ovelhas, que é a mesma coisa que o supremo pastor, o sumo pastor, faz conosco. Deitar-me faz em verdes pastos. O pastor de ovelhas está sempre levando as suas ovelhas em pastos verdejantes, em lugares calmos, que elas possam se alimentar ali da grama praticamente. Você não vê um pastor de ovelhas levando o rebanho para o matagal. Ele leva as ovelhas para pastos verdejantes, para que elas se alimentem. Conduz-me mansamente a águas tranquilas. Leva a ovelha para uma queda de cachoeira e bota ela para beber água. Ela não vai beber água na queda de cachoeira. Ovelha é um animal muito tranquilo. O pastor de ovelhas leva elas para beber água em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que é isso aqui? A tua vara e o teu cajado me consolam? O rebanho, ele ouve, ele conhece a voz do pastor.
E ele ouve a voz e vai seguindo a voz do pastor. Só que ovelha, assim como nós, é um bichinho que é assim, ó. Ele tá ali no meio do rebanho, aí ele vai desviando. Aí a vara e o cajado do pastor, o pastor vem com a vara e ó, dá um toquinho para ela voltar pro rebanho. E aí ela continua mais 2 metrinhos e vai virando de novo, desviando de novo, e ele vem com a vara e com o cajado e ó, bota. Isso é o rebanho de ovelhas verdadeiro, de bicho. Eles vão andando, as ovelhinhas vão andando e toda hora uma vem e se desvia. O pastor tem que estar atento ali, ó, com a vara e com o cajado, trazendo elas de volta para o rebanho. Assim somos nós. O tempo todo, mesmo conhecedores da palavra, o tempo todo sendo trazidos de volta para o rebanho, temos necessidade de recebermos ali, ó, o toquinho da vara, do cajado, para trazer de novo a gente para o caminho de Deus que é reto. Meu querido, não seja ignorante, minha querida, de querer a bênção de Deus sem conhecer a palavra dele. Não tem como. Você vai ficar sem direção. Você precisa de conhecimento. Depois que você conhecer, lendo, meditando, ouvindo, aprendendo, aí você vai criar entendimento. Como? Vivendo, conhecendo a história das pessoas, se relacionando, sentindo as dores das pessoas, sentindo as suas dores. Ah, naquele passado eu não toco mais, aquilo me doeu demais. Não, tem que doer. Para curar tem que trazer à tona e tem que doer. A gente vai falar disso aqui na vida de Mical. Vamos mais um pouquinho. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O que é isso aqui? O pastor ungir a cabeça das ovelhinhas com óleo. As ovelhinhas, quando chega a entardecer, que elas vão sendo levadas para o aprisco, à noite, na hora de dormir, enche de mosquitinho ali, perturbando o sono delas. Então, o pastor de ovelhas fica na porta do aprisco. À medida que elas vão passando, ele vai colocando um pinguinho de azeite na cabeça delas para espantar os mosquitinhos. É isso que o seu pastor faz com você e comigo, que somos suas ovelhas. Ele unge a nossa cabeça para tirar toda a perturbação, todo mal, todo cansaço, todo extremo, para colocar em tamanho real aquilo que você está fazendo gigante. Quem que você está fazendo gigante? Qual é o problema, qual é a dor da tua vida que você está colocando num tamanho maior, numa lupa, maior do que ele é? Que você sinta essa dor sim, para que ela seja curada e que você resolva ela, para que venham próximas, cada vez mais rápido, que venham, e que você vá amadurecendo, que você vá crescendo como ser humano, você vai exalando da glória de Deus, do melhor de Deus. O meu cálice transborda, certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para sempre. Então esse aqui, eu fiz questão de ler um dos salmos de Davi, para você ver quem é Davi. Um homem entendido do amor, bondade de Deus, do que ele faz por ele, por nós, do que Deus faz por nós, da capacidade divina de nos proteger, de nos guardar. Essa é a história de Davi, um homem de fé que confiou em Deus. E daí, no contexto de reinado aqui, logo após recuperar a sua amada Mical, ele se depara com uma circunstância contrária, muito grave e assustadora para essa imagem de Deus que ele tem. O que acontece aqui na vida de Davi? A arca da aliança é trazida de volta para Jerusalém. O maior símbolo da divindade de Deus, da santidade de Deus, o maior símbolo do sagrado nessa época aqui, que era a Arca da Aliança, é trazida para Jerusalém.
Você imagina aquilo que você dá maior valor sendo recuperado por você? Qual vai ser a sua reação? Qual vai ser tamanha a sua alegria que você não vai caber, você não vai se caber dentro de si, não vai caber. Você espontaneamente vai exalar alegria, vai exalar felicidade. Isso aconteceu com Davi. Quando a Arca da Aliança foi entrando em Jerusalém, Davi começou a dançar, Davi começou a cantar, Davi começou a se alegrar. E aí Mical olha pela janela e vê aquela cena de Davi com maus olhos. Ela vê aquela cena de Davi de forma repugnante, ela critica. A Bíblia vai falar que Davi entra para os seus aposentos para cuidar da sua casa, para cuidar da sua família. Provavelmente esse é o momento aqui que Davi vai se deitar com a sua esposa e ter filhos através dela. Só que quando ele se depara com Mical, Mical o critica e fala da exposição de Davi, o quanto ele foi mal aos olhos das servas que estavam olhando ele ali dançando e cantando e se alegrando. E Davi dá uma resposta grande para ela. Provavelmente isso foi uma grande humilhação aos seus olhos. Mas para essas servas que assistiram aí, elas vão me ver como um homem zeloso. Elas vão ver com bons olhos. E a Bíblia vai falar que ciumenta, sarcástica que Mical foi, desconsiderando, né, a atitude de Davi, o respeito de Davi ao sagrado, desprezando e desconsiderando. Naquele momento ali, ela perde uma grande oportunidade da sua vida, porque ela terminou a vida sem gerar filhos. Ela não era uma mulher estéril, não era, mas ela terminou a sua jornada como uma mulher estéril. A falta de posicionamento dela trouxe esterilidade para a vida dela, porque ter filhos naquela época era muito importante, né? Vamos falar aqui dores a gente falou um pouquinho da jornada, né, do que a Bíblia conta aqui. A gente já está entrando e a gente vai fazer uma mistureba aqui no livro de 1 Samuel, 2 Samuel. A gente está contando esse momento aqui que Mical, ela despreza Davi, né, que ela olha pela janela, lá da janela, ela já olha, ela já vê com maus olhos. A Bíblia vai dizer que os olhos são a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. E quão grandes serão essas trevas, né? Nesse momento aqui, a gente está em 2 Samuel 6, nesse episódio em que a Arca da Aliança chega em Jerusalém. Primeira dor a gente falou aqui um pouquinho da jornada dela, né, contada nas Sagradas Escrituras. Agora eu vou falar um pouquinho de cada dor dela e a gente vai tirar uma lição para a nossa vida, para a nossa noite aqui. Primeiro, quando Davi teve que fugir, primeira dor dela, quando Davi teve que fugir de Saul, fugindo da própria casa, e Mical ajudou Davi a fugir, e Mical ficou sem Davi por anos. Então, certamente, essa aqui foi uma grande dor para Mical, porque nesse momento, Davi e Mical viviam em grande harmonia. A gente acredita, os teólogos acreditam, que era realmente um casal referência, né? Mical aqui a gente vê também a demonstração dela, que ela não entende a missão dela como esposa de Davi. Se você tem um marido que desde criança já tem tanta confirmação de Deus, eu amo aquele versículo, eu falo ele em todas as lives. 1 Pedro 5,10. Quem acompanha as lives direto já decorou esse versículo. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos levará à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, vos confirmará, aperfeiçoará, fortificará e fortalecerá. Então, aperfeiçoará é ir te levando à perfeição aos poucos.
Confirmará é confirmar os seus passos. Confirmar é trazer confirmação de que ele está contigo. Fortificar é fortalecer as bases e fortalecer é fortalecer o corpo. Então, Davi era um homem que tinha muita confirmação. As pessoas viam, até o inimigo, o maior inimigo de Davi, Saul, sabia que Deus era com ele. Cada vitória dele, cada batalha dele, cada guerra que ele ia, Golias quando ele venceu, não tinha como, Deus era com ele. Então a confirmação de Deus na vida de Davi era constante, né? A gente viveu um fato aqui muito interessante, muito grande aqui na cidade de Três Corações, que é a história do Tiago Chafuia, né? É um garoto exemplar, um caráter lindo, uma história linda da pessoa, né? Ele há 1 ano e 8 meses atrás ele sofreu um acidente de bicicleta e ele ficou 1 ano e 8 meses lutando pela vida, né? E ele faleceu no último sábado. Por que eu estou falando da confirmação de Deus na vida do Tiago? A gente assistiu, a cidade assistiu, pasma. Quem não enxergou isso perdeu a grande oportunidade de ver a glória de Deus através da vida. Eu vou falar de quem eu vi, a vida de quem eu assisti. Mas no enterro ontem eu vi que tinha mais gente envolvida ali no processo, perto do processo, que eram tão grandiosas em Deus como as pessoas que eu vou citar, que é a mãe do Tiago, a Lisa Paula, e a esposa do Tiago, a Vanessa. A Vanessa, eu sei da existência da Vanessa porque uma amiga, antes do acidente do Tiago, comentou comigo de um projeto que ela trabalhava. E em seguida aconteceu o acidente do Tiago e eu comecei a assistir a história da Vanessa, o comportamento da Vanessa diante da situação do esposo ali, e eu fiquei pasma assistindo tamanha fé dessas duas mulheres que não desistiram, sempre com um sorriso no rosto, mulheres que estavam passando uma grande dor, mas que quando você chegava perto, você que era consolado, você que recebia da presença de Deus ali através delas, uma coisa muito louca. Então eu penso no pouquinho que eu sei da história, porque eu não vivi, não participei, mas o pouquinho que eu sei da história, penso eu que Deus permitiu que o Tiago ficasse 1 ano e 8 meses aí lutando pela vida, para que pessoas como eu assistissem a glória de Deus passando através da vida dessas duas mulheres. Foi lindo demais de assistir. A força, a coragem, a fé. E a Bíblia vai dizer: bendito o homem que é provado, porque quando for aprovado, receberá da coroa da vida. E aí eu encho minha boca para dizer que não é religião, gente. Deus não é religião. A Bíblia vai dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas e cuidar dos estrangeiros. Por que essa é a verdadeira religião? Porque uma sociedade é formada por famílias. O órfão, ele está sem mãe e pai. A viúva está sem cônjuge, o estrangeiro está sem ninguém. Então a verdadeira religião é que famílias que formam uma sociedade cuide de quem está sem família, do órfão, da viúva e do estrangeiro. Então nós aqui de Três Corações, nós tivemos um tempo de assistir essas duas mulheres assim, de forma esplêndida, confiar em Deus, brilhar nessa cidade. A Bíblia vai dizer que aquele que, Jesus dizendo, né, aquele que quer seguir-me, pegue a sua cruz, aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e venha. O que é pegar a sua cruz e vir? Ah, minha cruz é minha sogra, é a cruz que eu carrego. Ah, minha cruz é uma enfermidade que eu tenho que não tem cura. Não é. Eu vou te explicar o que é a tua cruz. A tua cruz é o que essas duas mulheres fizeram aqui na cidade de Três Corações.
Lisa Paula, eu tô com um filho internado, eu vou até o fim. Enquanto Deus der vida pro Tiago, eu vou até o fim, vou honrar, vou lutar, vou amar, não vou desistir do meu filho. E ali, ó, ela pegou a cruz dela e ela seguiu. Sabe qual é a cruz? É a jornada de fé. Cruz, quando Jesus pega a cruz dele e segue rumo à crucificação, ele está andando e uma sociedade inteira está assistindo que ele tem esse estilo de vida, ele não abre mão desse estilo de vida, ele pegou a cruz dele, ele seguiu, é para lá que eu vou. Você pegar a sua cruz e seguir é você dizer assim, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O que é a minha história? O que é que eu tenho para viver hoje? Eu tenho 2 filhas lindas para viver, eu tenho o sustento para dar aquilo que eu construí, porque o sustento, o homem deve dar aquilo que ele construiu. Ah, ele não tem esposa nem filhos ainda. Tá, ele tem ele mesmo. A Bíblia vai dizer que o homem tem que trabalhar a ponto de ter para dividir com o próximo. Então, qual é a medida que tem que trabalhar? A medida de sustentar aquilo que você construiu. Você casou? Construção sua. Você tem filho? Construção sua. Então, você vai sustentar aquilo que você construiu a ponto de você ter como dividir com quem tem necessidade. Então, é para você ter um pouquinho além do que o sustento daquilo que você já construiu. Você sustenta aquilo que você já construiu e sustenta o que você tem capacidade de dividir com o próximo. Então, tomar a sua cruz e seguir Jesus é você se comportar com o estilo de vida estabelecido por ele, de forma que a sociedade que está à sua volta assista que você tomou esse estilo de vida e você não abre mão dele. Tilo, amor. Isso é pegar a sua cruz e seguir Jesus. Isso é pegar a sua cruz. Então, Mical, ela se esqueceu, ela ajudou Davi a fugir do pai dela, só que ela se esqueceu de reconhecer que Davi era um homem confirmado por Deus. Ela não tinha que ter ficado para trás, ela tinha que ter seguido o marido dela. E porque ela não seguiu, por um comportamento ali de vingança, talvez, filha, falou oi pro pessoal? Não, tá com vergonha? Por ela ter ficado, não ter seguido, não ter acompanhado o seu esposo, o seu pai, Saul, por vingança, por algum motivo, ele pegou ela e deu como esposa a outro homem, né? E ela reconstruiu, tá aqui mais uma dor de Mical, reconstruiu a sua vida sem Davi. Mas ela não tinha direito? Tudo bem, ela tinha direito, mas isso se tornou uma dor para a vida dela, porque Davi, quando voltou, ele provou o amor dele por ela, fazendo o primeiro comportamento dele quando voltou foi mandar buscar Mical. Então aqui a gente tem mais uma dor de Davi, de Mical. Terceira dor de Mical: zombou de Davi quando este se alegrou na presença de Deus. Olha que interessante, a gente vai falar isso aqui, esse é o ápice do nosso conteúdo de hoje. Ela zombou de Davi quando este se alegrou na presença de Deus. Aqui a gente tem um desvio na vida de Mical, que sempre foi o desvio de Saul, desprezar o sagrado. A gente tem 2 contextos nessa história. O contexto de Davi, que aprecia, que se rende, que se alegra com o sagrado. E a gente tem o contexto das pessoas que, ainda na janela, já criticam, já olham com maus olhos. Quem é você? Quem sou eu? Nós somos pessoas que pela janela a gente já critica o próximo, o parente, o cônjuge, o filho, os pais. Ou a gente se alegra com o sagrado, ou a gente se expõe ao sagrado. Aqui tem uma grande história para nós meditarmos, e não é a história ápice
da nossa live de hoje. Aqui nessa questão de zombaria, eu quero deixar um texto muito lindo, muito grande para a nossa vida, que está lá em Provérbios. Provérbios vai falar muitas coisas, né? Os provérbios são grandes experiências descritas em pequenas frases. Só que os 9 primeiros capítulos ali de Provérbios, a gente tem uma divisória de conteúdo ali, onde no capítulo 1, 8 e 9, não vou falar de todos, mas no capítulo 1, 8 e 9, é a própria sabedoria convidando o povo ao seu banquete. Provérbios vai dizer que a sabedoria grita pelas ruas, pelas praças, chamando as pessoas aquilo que realmente tem valor, a procurar as coisas que realmente têm valor, não o ouro e a prata. Isso vem com buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, né? Mateus 6,33. Mas a sabedoria está dizendo para nós que o que tem valor de buscar mesmo é sabedoria, é entendimento, é prudência, é equidade, é justiça, é bom siso. Isso é o que realmente tem valor. E tem algo muito interessante aqui que a gente pode trazer para esse contexto, que é carimbado na vida de Mical, é que a sabedoria no capítulo 1, ela faz um convite às pessoas para o banquete que ela vai dar. E lá no capítulo 1, vou abrir aqui para você anotar aí e depois você conferir, porque eu vou te incitar a conferir agora com esse conteúdo. É Provérbios capítulo 1. Não vou achar nessa Bíblia, gente. Eu faço estrelinhas, sol, lua nas minhas Bíblias, é assim. Eu comprei uma Bíblia nova na virada do ano, que eu tô fazendo umas anotações nela mais específicas. Eu comecei pelo livro de Provérbios. Aí eu tô aqui vendo na Bíblia, minha Bíblia usual, mas na marcação não tá na Bíblia usual. É assim, ó, capítulo 1, versículo 22 de Provérbios. A sabedoria convida. Olha, os tolos ou insensatos, os zombadores ou escarnecedores e os loucos ou nécios para o seu banquete. Isso é muito interessante. Então, quais são as pessoas que ela convida mesmo? Ela convida os nécios, que são as pessoas simples, que são pessoas que não procuram saber se aquilo que elas ouvem são verdade ou não. Então, somos nós na multidão, né, gente? A gente tem alguns mentores aí da vida, alguns pregadores pela internet, o pregador da nossa religião, do nosso culto, da nossa missa, o nosso padre, o nosso pastor, que a gente ama de paixão, mas a gente não confere se o que eles estão pregando está de acordo com as Sagradas Escrituras. Essas pessoas que ela está convidando aqui, que ela chama de nécio ou simples, depende da tradução. Ela vai convidar também os loucos. Os loucos são pessoas insensatas, que elas vão atrás da insensatez. E ela vai convidar os zombadores. Então, no capítulo 1, versículo 22, ela convida os simples, ou nécios, ou tolos. Ela convida os loucos, ou os insensatos. E ela convida os zombadores. Ela convida 3 tipos de gente para o banquete dela. Quando chega lá no capítulo 8, ela está voltando a convidar as pessoas para o seu banquete. E lá em Provérbios capítulo 8, no versículo 5, ela limita o seu convite a 2 tipos de gente. Ela limita o seu convite aos simples, ou nécios, ou tolos, e aos loucos, ou insensatos. Engraçado, aqui no capítulo 8 ela já não convida mais os zombadores. Os zombadores ela não convida mais. Tá, mamãe vai ligar, tá bom? Só um minutinho, tá? Que a mamãe tá aqui. Fala oi, pessoal. Fala oi, eu sou a pequenininha da minha mamãe. Não dá Luiz, não é você. Tá bom. Vê se da Luísa tá carregado lá. E a mamãe já vai lá. Então, nesse segundo momento no capítulo 8, a sabedoria faz o mesmo convite para que as pessoas venham ao seu banquete, gritando nas praças e nas ruas, para os nécios e para os loucos. Não chama mais os zombadores. Ó Mical aqui.
zombando do sagrado e vivendo uma vida agora de esterilidade depois dessa zombaria. E só para concluir, quando chega no capítulo 9, no versículo 4, nesse momento aqui a sabedoria não sai mais às ruas para fazer o convite. Ela está preparando o banquete, ela manda 2 servas suas para a rua para convidar os simples. Não convida novamente os zombadores, porque eles já perderam a oportunidade lá no capítulo 1, e não convida mais os loucos ou insensatos, que são pessoas que vão atrás da mulher adúltera, né? Que Provérbios vai registrar, que vão atrás da mulher adúltera, enfim. Não convida mais. Muito, muito interessante esse texto para nós, porque você vai lendo as Sagradas Escrituras e vendo, poxa, os zombadores perderam a oportunidade, os loucos perderam a oportunidade, só os nécios ou os simples que não perderam a oportunidade, porque estão no sono, gente. Estamos no sono, estamos dormindo. Ainda há a oportunidade de um despertamento através da nossa vida, pela nossa vida, se a gente acordar, para a gente ser igreja nesse tempo ainda. Jonas vai para Nínive. Primeiro barco, no sentido errado, ele pega um barco para Tarsis. Há sempre um barco te esperando para fugir dos mandamentos de Deus. E ele pega esse barco para Tarsis e ele vai para o porão do barco e ele... Ó nós aí. Ele dorme. A ponto de vir uma tempestade e ele dormindo. Os homens que estão naquele barco começam cada um a invocar o seu Deus para ver se algum Deus faz alguma coisa por eles. Enquanto Jonas está dormindo, pega essa. Enquanto Jonas está dormindo, eles jogam as suas bagagens no mar para aliviar o barco. Enquanto eu e você estamos dormindo, pessoas estão perdendo coisas. Pessoas estão perdendo vida. Quando Jonas é despertado do seu sono, os marinheiros falam, por que você dorme? Invoca o seu Deus, de repente ele faça alguma coisa por nós. E Jonas acorda, eles lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas, provando que Jonas era o culpado ali daquela tempestade. Aí Jonas, sabe o que Jonas faz? Em vez de Jonas falar assim, realmente, o culpado sou eu, dá meia volta no navio que eu preciso ir para Nínive. Ele não faz isso não, sabe o que ele faz? Me lança no mar. Eu vou continuar desobedecendo a Deus, me lança no mar. Só que quando ele é lançado no mar, Deus envia um grande peixe. E a Bíblia vai falar que dentro da barriga do grande peixe, orou Jonas a Deus. Tá vendo? É no escuro. É no escuro que a gente ora a Deus. É na dor. É na treva que a gente tem o nosso momentinho ali com Deus. Jesus em Mateus capítulo 10 está explicando, orientando os seus discípulos a pregar, a sair por aí, falando da obra de arrependimento. E no versículo 23, se eu não me engano, depois você dá uma conferida lá, Jesus fala assim, olha, o que eu te digo em trevas, dizei-o na luz. O que eu te falo escondidinho lá, e só eu e você, dizei-o sobre os telhados. É importante a dor. Foi Deus que colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim. Foi Deus. Para a subsistência espiritual do homem, Deus sabia que se nós não tivéssemos uma experiência com as trevas, não daríamos valor à luz. Nas trevas eu conheci Jesus. No meio de um aborto intencional, desesperada que eu estava, pronta para me suicidar, eu recebi o perdão de Jesus. Vivi isso há 20 anos atrás. Vivi agora um divórcio, conhecendo tudo de Deus. Falei, Deus me ajuda,
para aquelas trevas que eu vivi lá no aborto. Eu não volto nunca mais. Eu não volto. E comecei a lutar com Deus, como Jacó lutou com Deus e falou: não vou embora enquanto você não me abençoar. Muda o meu nome, transforma a minha história. Quando você chega aqui em Mical, você fala assim: poxa, quantas coisas ela viu, ela só tentou ajudar Davi. Poxa, depois ela só reconstruiu a vida dela. Depois ela só não tinha mais alinhamento com Davi, por isso ela desprezou. Na verdade, é muito grande aqui o contexto na vida de Mical. Tá aqui, ó, gente. Porque a gente falou no início da live. Eu tenho 41 anos. A pessoa que eu sou hoje é diferente da pessoa quando eu tinha 30, é diferente da pessoa quando eu tinha 20, era diferente da pessoa quando eu tinha 10. A maturidade que eu tenho hoje não tinha antes. Passou o tempo. Eu me transformei. Eu peguei o governo da minha vida. Só que aqui dentro de mim corre um sangue. Deus me chama pelo nome. Meu nome é Iris. Eu sou mensageira de Deus. Eu sou rápida, eu sou veloz como a luz. Mas eu venho de outras duas pessoas. Eu tenho a família Costa aqui no meu sangue. Eu tenho a família Macedo aqui no meu sangue. E o sangue não seca. Esse foi o problema de Mical. O sangue dela, nosso sangue não seca. E ela deixou vir à tona a sua vida de Saul. A identidade que ela deveria carregar, que o nome dela significa, ó, quem é como Deus. A identidade que ela devia carregar, que é o nome dela, ela deixou de lado para carregar a sua história com o seu pai de desprezo do sagrado. Gente, isso é profundo demais, isso é muito mais profundo do que eu possa explicar. Eu não tenho como explicar, você precisa ir na sua infância, ir nos seus padrões de comportamento repetitivos, e entender quais os padrões vieram da família do seu pai, quais os padrões vieram da família da sua mãe e o que você precisa quebrar. Você quer ver? Vou te falar nitidamente. Abraão mentiu dizendo que sua esposa era sua irmã. Isaac mentiu. Jacó mentiu. O que José fez? Não. Eu amo meu pai. Eu amo meu avô, eu amo meu bisavô, mas eu não preciso cometer os mesmos erros que eles. Mical era orgulhosa como pai, era tola como pai. Mical desprezou o sagrado como pai. Vem, meu amor, mamãe, vem, senta aqui, mamãe tá acabando. Aqui, canetinha colorida pra você pintar. Comprei pra você brincar. Então ela não se sentia esposa de Davi, ela não se comportou como esposa de Davi. Que papel, filho? Ela não se comportou, ela não entendeu a grandeza do ministério de Davi, ela não esteve ao lado da missão. Isso é submissão. Submissão não é o marido mandar e a mulher obedecer. Precisa existir um acordo. Submissão é estar ao lado da missão. Ela não esteve ao lado da missão de Davi. E ela viveu uma vida confusa de perdas. De grandes perdas. Grandes perdas. Talvez se Mical tivesse se posicionado como esposa de Davi, como o quanto eles se amavam, talvez Davi não teria tido outra esposa. Tantas mulheres assim. Ela não se sentia esposa de Davi, mas ela se sentia filha de Saul. Ela ainda se sentia filha de Saul. Desprezou seu esposo, não entendeu sua missão, morreu sem filhos. Você precisa entender primeiro para você não se perder em nenhum momento da sua vida. Você precisa entender a sua identidade. Quem é você? E quem é você? Eu sou mensageira de Deus, eu sou Iris.
Eu sou Íris dentro da minha casa. Eu sou Íris na maternidade. Eu sou Íris dentro do meu trabalho, dentro da minha empresa. Eu sou Íris nos ambientes que eu frequento. Eu sou Íris dentro da igreja. Nada pode fazer eu perder a minha identidade ou anular a minha identidade. O meu propósito de vida, quando chega lá em 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 5, versículo 8, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Jesus vai ensinar que um ministério que todos nós temos o ministério da reconciliação. Ora, oi amor. Desligou, Luísa? Vem aqui, amor. Ó, 2 Coríntios, estou em 1 Coríntios. Ela quer fazer um desenho, filho. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Poxa, esse texto sempre foi uma interrogação na minha vida, porque Deus deu um ministério chamado Ministério da Reconciliação a todos nós, que é a responsabilidade de restaurar Cristo e as pessoas, de reconciliar Cristo com as pessoas. Penso eu que a pessoa responsável de reconciliar Cristo com as pessoas são os líderes religiosos, pensava eu, né? E eu falei, mas como pode esse ministério ser de todos nós? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu falei, como é que pode? Porque não há religião, não há igreja, não há denominação possível onde todos os membros sejam líderes, onde todos os membros preguem a palavra. Isso é impossível, eu preciso entender esse contexto. Eu preciso entender, ter entendimento desse contexto. E daí, com toda essa dor, com toda essa vivência dos últimos meses, eu falei, entendi. Eu fiz um aborto. Eu vou ajudar pessoas que fizeram um aborto e não superaram. E eu vou ajudar pessoas que querem abortar a não abortar. E você? Quais as dores que você passou? Qual é a história que você tem para contar? Então nós todos sim temos o ministério da reconciliação. Eu vou ajudar pessoas de acordo com a minha história. Você vai ajudar as pessoas de acordo com a sua história. Você matou, você vai contar a sua história, vai fazer as pazes com a sua história, vai superar a sua história e você vai ajudar pessoas que mataram e não superaram. Você vai ajudar pessoas que foram traídas, você vai ajudar pessoas que foram injustiçadas. Não sei qual é a sua história. Com a sua história, através da sua história, você vai cumprir o ministério da reconciliação. O que você pode fazer, as pessoas que você pode ajudar, não são as mesmas pessoas que eu posso ajudar. Não são as mesmas pessoas que outra pessoa pode ajudar. Empresta, mamãe já vai emprestar. Tá? Cadê o da Luísa? Já vou emprestar, tá? Então, daí o Ministério da Reconciliação. Então, segundo ponto. Primeiro ponto, você não pode perder a sua identidade. Você precisa identificar a sua identidade e vir, Lu! Você vai identificar a sua identidade, não vai perdê-la. Você vai identificar o seu propósito de vida por causa da sua história e você vai se transformar. Você vai se transformar dia a dia. Certo? A minha bonitinha ali aparece aqui, Luísa, para as pessoas te verem. Tem muita gente nova. A minha bonitinha, gente, tá aqui, ó. Aí eu tô fazendo cara feia pra ela, tá no celular. Não, já vai pegar pra... Hoje é o último dia de férias, então vou dar um bônus. Aqui tem regra, sabe? É 1 hora no celular por dia, né, Lu? Então, gente, é isso. O nosso conteúdo de hoje é isso. A história de Mical é uma história que é contada poucos detalhes nas Sagradas Escrituras, mas mostra pra gente que ela, em vez de seguir a vida e virar a identidade dela, quem ela realmente é,
ela deixou realçar no sangue dela ainda deixou realçar no sangue dela ainda o sangue do seu pai e as características do seu pai. Pode deixar a filha aqui, eu tô acabando, tá? De desprezar o sagrado, de deixar correr na veia dela o sangue do sobrenome dela e não do nome dela, da força da identidade dela. Tá bom? Esse é o nosso conteúdo de hoje. A semana que vem, na segunda-feira, a gente continua com a nossa série Jornada e Dores de Personagens Bíblicos. Nessa semana, por conta do carnaval, a gente vai estar em retiro, sábado, domingo, segunda e terça. Então a gente vai manter a nossa live na quinta-feira às 14 horas. Continuamos falando dos primeiros rudimentos da palavra de Deus, porque Hebreus 5:12 vai dizer: devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos ensineis os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Infelizmente, tempo de igreja não significa nada, mas é leite que a gente está se alimentando ainda, então bora se alimentar do leitinho, entender o básico, o que é salvação, o que é batismo, o que é dízimo, o que é para você saber explicar, para você crescer como cristão, para você construir a sua vida cristã dentro de você é responsável por isso. No sábado a gente tem a nossa última live da série Rompendo a Autossabotagem, onde a gente vai falar do poder de falar não. O mal que é você falar sim para todo mundo e agradar todo mundo. Tô ansiosa por essa live. Só que essa live, ela é todo sábado à noite. Então, essa em especial, quinta-feira a gente vai ter 2 horas, a nossa live. E essa última live de Rompendo a Autossabotagem, a gente vai falar na sexta-feira, às 9 horas da noite. Vai ser a nossa última live da série Rompendo a Autossabotagem. Tá bom? Jornada e Dores do próximo personagem bíblico, que eu ainda não vou dizer qual é, porque tem vários na lista aqui, não será na próxima segunda, por conta do retiro também, vai ser na próxima quarta, tá? Então a nossa programação de live vai mudar só nesse período de carnaval, porque eu vou estar retirada no retiro de carnaval com as minhas filhas, e geralmente eu acredito que vai ser inviável eu estar lá no retiro e conseguir dar a live do jeito que tem que ser dado. Tá bom? Aqui, o Júnior tá colocando aqui para nós. Hoje a gente alcançou 500 seguidores. Então o trabalho do Clube do Crescimento tá bem devagarinho, mas tá bem legal. O nosso objetivo é realmente ser um campo cheio de cestos, com tudo que é tipo de sementes, todas as sementes do Bornal de Deus, para você vir, pegar nos posts diários, pegar no feed, nos stories, nos vídeos, nos cortes das minhas lives, nas minhas lives, você vir pegar sua sementinha aí e plantar, plantar na sua vida, e aí sim, se transformando, você naturalmente transbordar na vida das pessoas, tá bom? Sucesso pra nós, vamos que vamos, o clube não vai parar, o clube é lugar de gente de tudo quanto é cor, de tudo quanto é raça, de tudo quanto é tipo de religião, de tudo quanto é tipo de profissão, é realmente um clube. É um encontro de gente. Amo vocês, foi muito bom estar aqui. E até quinta-feira às 14 horas. Deixa o seu comentário, segue a gente, deixa o seu coraçãozinho aí, estrelinha, luinha. Vamos botar movimento no clube pra gente avançar, tá bom? Conto com vocês, um grande abraço e uma ótima semana aí pra todos nós.